Vamos entender todo esse hype por trás do FrankenPHP? Hoje eu vou te explicar de forma resumida como ele e algumas outras ferramentas semelhantes, como o Swole, funcionam. E aí pessoal, eu sou o Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev, e hoje eu quero explicar de forma bem resumida como ferramentas como o FrankenPHP, que está em hype, e outras como por exemplo o Swole e até React PHP funcionam por baixo dos panos. De novo, vai ser uma explicação resumida, mas eu espero que as coisas fiquem claras. Então vamos lá, vamos começar. Primeiro, vamos entender o motivo por trás do hype em cima do FrankenPHP. O FrankenPHP é uma ferramenta que está sendo desenvolvida desde 2022, ou seja, já tem um tempinho, já vai completar, esse ano vai completar 2 anos de desenvolvimento, a versão estável não é tão antiga assim, ou seja, é uma ferramenta nova, mas ela já tem algum tempo aí sendo desenvolvida. Só que nesses últimos tempos, especificamente no último mês, no final de dezembro de 2023, teve muita hype em cima do FrankenPHP. E o motivo para isso foi o lançamento do suporte do Octane com FrankenPHP. Então, olhando aqui no blog do Laravel, em 19 de dezembro teve uma publicação no blog explicando que o Octane, que é uma ferramenta para você executar o PHP utilizando outras runtimes, ao invés do modelo padrão, e eu vou falar mais sobre isso já já. Então agora o Octane, que antes já suportava Roadrunner e Swole, suporta também o FrankenPHP. Então esse é basicamente o motivo de todo o hype, porque o FrankenPHP ele já podia ser utilizado, já tinha integração nativa com Symfony, mas agora o Octane chegou e esquentou um pouco as coisas. Então vamos entender o que é esse tal de FrankenPHP. Aqui acessando a página dessa ferramenta, que é frankenphp.dev, você vê que o slogan dele, né, ele se denomina como um servidor de aplicação PHP moderno, escrito em Go. Então vamos entender o que é esse tal do FrankenPHP. Antes da gente entender como funciona um servidor de aplicações PHP moderno, é interessante a gente entender melhor como funciona um servidor de aplicações tradicional. Eu vou deixar aqui na descrição um link para um artigo que eu tenho lá no meu blog, explicando toda a história de como o PHP foi evoluindo e como as coisas podem ser executadas. Mas super simplificando, a forma mais comum de você executar PHP em uma aplicação web é através do PHP FPM. O PHP FPM utiliza um protocolo chamado FastCDI, então quando uma requisição HTTP chega no seu servidor, o seu servidor web, que pode ser Apache, Nginx ou qualquer outro, ele vai receber essa requisição HTTP e passar para o PHP FPM utilizando esse protocolo FastCDI. E a cada requisição que chega no PHP FPM, ele vai subir toda a sua aplicação. Então, pensando aqui no Laravel, ele sobe todo o Laravel, lê as rotas, vê o container de injeção de dependências, sobe as configurações, tudo isso, e aí executa o seu controller, devolve a resposta e toda a aplicação sai da memória. Ele limpa a memória daquele processo. Chegou uma nova requisição, todo esse processo é feito de novo. Então isso é, obviamente, um gargalo. Isso tem muitas vantagens, isso permite que a gente não precise se preocupar com vazamento de memória, gestão de estado global, tudo isso fica transparente, a gente não precisa se preocupar porque a cada requisição o estado é todo descartado, jogado fora. Só que, de novo, isso possui um gargalo. E o FrankenPHP, assim como outras ferramentas, vem para tentar modificar isso. Então, com esse tipo de ferramenta, você inicializa a aplicação e você tem um bootstrap, um setup, é quando a aplicação vem para o ar pela primeira vez, ela é inicializada. Então esse tempo de inicialização. Inicializada a aplicação, a cada nova requisição eu não preciso de novo, falando do Laravel, por exemplo, subir a aplicação, ler todas as rotas, ver o container de injeção de dependências, analisar as configurações, eu não preciso fazer isso tudo toda vez. Chegou uma requisição, eu só vejo para qual controller é, executo o controller, devolvo a resposta. E mantenho a aplicação Laravel de pé, ou qualquer outra aplicação. Então esse modelo de execução é possível graças a uma técnica chamada Event Loop. Aqui eu tenho uma foto que eu peguei de um artigo que fala sobre Event Loop com o conceito de Single Thread. E eu posso falar um pouquinho mais rapidinho sobre isso, mas basicamente o conceito de Event Loop é: eu tenho um loop infinito, um while true, um for com loop infinito, por exemplo, rodando, infinitamente mesmo. E aí ele fica verificando, opa, tem uma requisição chegando? Não tem? Então vou esperar aqui chegar uma requisição. Beleza, e vai rodando. Chegou uma requisição, o que ele vai fazer?
ele vai começar a executar o código, por exemplo, o controller daquela requisição, e aí ele viu, opa, eu tenho que fazer uma chamada no banco de dados, só que isso demora. Como isso demora, o que eu vou fazer? Eu vou iniciar essa chamada, só que eu vou adicionar isso daqui numa espécie de fila, que o sistema operacional consegue gerenciar. Ele vai colocar isso meio que em plano de fundo. E ele continua, pronto para receber uma outra requisição enquanto essa query no banco de dados está esperando. Então ele vai executando esse loop, lidando com várias requisições, e a cada iteração desse loop ele vê aquela operação, aquela query demorada no banco de dados está pronta? Opa, ainda não? Então beleza, eu vou tratando outras requisições. Foi percorrendo o loop. Viu? Aquela query SQL está pronta? Opa, está pronta? Então eu vou voltar a trabalhar aquela requisição original e devolver a resposta. Então dessa forma a gente consegue lidar com muito mais requisições ao mesmo tempo. E esse é o conceito de programação não bloqueante ou programação concorrente, programação assíncrona. São vários nomes, então I/O não bloqueante, programação concorrente ou programação assíncrona. Se você ver qualquer um desses nomes, pode estar se referindo a esse termo aqui. Inclusive, tem também lá no meu blog um post sobre I/O não bloqueante, sobre como fazer isso, inclusive com PHP puro. Vou deixar na descrição também o link. Não deixa de conferir a descrição hoje que está cheio de link lá, beleza? Agora, voltando para o FrankenPHP, o que acontece? Quando eu venho aqui em Get Started, eu vejo que esse FrankenPHP ele tem algumas coisas, e o primeiro link aqui no meu menu lateral é The Worker Mode, que é basicamente isso que eu te expliquei. É um modo em que ele fica executando infinitamente. Ele diz aqui, boot your application once and keep it in memory. Então, inicie a sua aplicação uma vez e mantenha ela em memória. O FrankenPHP vai lidar as requisições que vão chegando em alguns milissegundos, então é bem rápido. Então, o que acontece com o FrankenPHP? A nossa aplicação pode ser posta de pé e a cada nova requisição eu só lido com a requisição. Mas eu já posso ter toda a minha aplicação, meu framework, por exemplo, de pé. Então, ele mostra aqui na documentação como você pode executar isso, pode utilizar um container do Docker ou o binário que o FrankenPHP já te disponibiliza. Ou seja, vamos voltar uma etapa e explicar direito o que é esse tal de FrankenPHP. Ele nasceu com a ideia, o papo do criador inicialmente, era basicamente ter uma forma de, em um único container, você já disponibilizar uma aplicação HTTP com PHP. Porque, de novo, o modelo tradicional é com PHP FPM, então você precisa de um outro servidor web na frente. E quando você pensa em cloud, por exemplo, eu quero ter um load balancer da AWS, por exemplo, balanceando a carga entre minhas aplicações PHP. Só que para eu ter esse esquema, vamos dizer assim, eu precisaria de um Nginx na frente de cada uma das aplicações PHP. Então isso é meio inconveniente, realmente é. Então a ideia inicial era unir ao PHP em si um servidor web. Então aqui dentro desse servidor FrankenPHP, ele tem um servidor web embutido chamado Caddy, C-A-D-D-Y. É um servidor web muito performático e ele já vem embutido no FrankenPHP. E o FrankenPHP ele é escrito em Go. Então ele é como se fosse uma runtime do PHP, ele é como se fosse um executável mesmo do PHP. Não é exatamente isso, mas por baixo dos panos é como se fosse um executável do PHP que vai rodar a sua aplicação com alguns superpoderes. Por exemplo, essa possibilidade de ter um Worker Mode. E isso é graças a essa funçãozinha que ele expõe de FrankenPHP Handle Request. Então, com isso, a cada nova requisição que chega e a gente vai lidar, por exemplo, lá num controller do Laravel, ele inicializa uma nova Go Routine, que lá no mundo Go é como se fosse uma corrotina, mas que pode rodar de forma paralela ou assíncrona. Então isso pode virar uma thread no sistema operacional, mas pode também somente executar de forma interrompível, de forma assíncrona. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre a diferença de programação assíncrona e paralela, eu vou deixar um link aqui. É um vídeo bem antigo, mas ele ainda continua correto, vamos dizer assim. Então, basicamente, por baixo dos panos, o FrankenPHP utiliza Go e usa as Go Routines, que podem ser funções que podem ou não virar threads, podem ou não ser assíncronas ou paralelas. Mas basicamente com isso, cada requisição pode ser tratada de forma individual, como a gente viu naquela imagem do Event Loop. Então, se tem algo demorado, ele pode deixar para fazer depois. E eu estou falando bastante sobre o FrankenPHP, mas eu queria te mostrar um pouquinho dele funcionando. Então eu tenho uma simples aplicação em Laravel aqui, e eu tenho alguns containers. Então eu tenho um Docker Compose com Whoami, que é basicamente uma aplicaçãozinha que vai ficar ouvindo requisições HTTP para eu testar minha aplicação fazendo requisições HTTP para outra. Eu tenho um banco de dados em Postgres, mas não tenho nenhuma informação lá, é um banco vazio.
E aqui eu tenho dois servidores, um com Suoli e um com FrankenPHP, só para a gente comparar. E aqui, por último, eu tenho um container que vai ser uma ferramenta de benchmark. Não é um benchmark sério, os números não devem ser considerados de forma absoluta, é só para a gente ter uma ideia de comparação entre o FrankenPHP e o Suoli. Na minha máquina, na minha configuração, sem a aplicação estar otimizada. Então, de novo, esses números não significam nada. A gente só vai utilizar para comparar FrankenPHP com o Suoli. Então eu tenho um benchmark aqui, que simplesmente faz requisições para um endpoint de health check, que não faz nada. Esse endpoint aqui simplesmente não faz nada, ele retorna uma resposta vazia. Esse static, que retorna alguma coisa no corpo da resposta, mas sem nenhum processamento. Esse HTTP request, que vai fazer a requisição para aquele meu RUM-MI, ou seja, é um endpoint que simula uma conexão com um microserviço ou um serviço externo. E por último, eu tenho aqui uma operação no banco de dados bem demorada, eu estou simulando. Então, só para eu te mostrar o código como fica bem rapidinho, a parte de health check, ela simplesmente não devolve nada, então repara aqui que a health check devolve uma resposta vazia, com no content. O meu static vai simplesmente responder um JSON com status igual a true, mais nada. O meu HTTP request vai fazer uma requisição para aquela RUM-MI, para aquele container e devolver a resposta direto. E o meu DB operation, o que ele vai fazer? Uma operação demorada no banco de dados. Então essa operação demorada aqui está fazendo um PG sleep, está fazendo o banco de dados dormir e ficar ocupando o processamento à toa, durante 100 milissegundos. Então basicamente é isso. O que eu vou fazer? Eu vou subir essa aplicação, então docker compose up, e eu vou ficar vendo os logs. Primeiro ele vai subir o banco de dados, vai subir os servidores de aplicação, e agora ele está rodando esse benchmark. Então, de novo, aquele meu benchmark, ele vai fazer várias requisições lá para o servidor do Suoli, ele vai ficar esperando durante 30 segundos. Por que ele vai ficar esperando entre utilizar o Suoli e utilizar o FrankenPHP? Porque enquanto as requisições estão sendo feitas, muitos recursos vão ser utilizados. Então, se eu fosse direto utilizar o FrankenPHP depois, ele ia sair em desvantagem. Então, eu só coloquei essa espera aqui para equilibrar um pouco as coisas. Mas deixa eu até abrir aqui, olha só, o meu gerenciador de tarefas e ver que a CPU foi lá em cima, eu estava utilizando muitos recursos. E essa é a ideia desses servidores mesmo, utilizar o máximo de recursos possível. Claro que, nesse meu exemplo de benchmark, eu estou levando ao extremo, eu tirei o rate limit, então a gente não está no melhor dos cenários. Mas vamos dar uma olhada aqui nos números, vamos ver se a gente já tem alguma coisa interessante. Ele rodou para o Suoli e agora começou a rodar com o FrankenPHP. Então vamos ver alguns números rapidinho. Por exemplo, eu vou salvar aqui nesse meu script mesmo. Com o Suoli, minha primeira requisição, ele fez uma média de 9.000 requisições por segundo, então é um número até bastante alto, mas de novo não se atente aos números específicos. Para aquele meu health check, umas 8.000 requisições por segundo. Agora para o meu fazendo uma requisição HTTP, 3.000 requisições por segundo. E agora com aquela operação muito demorada no banco de dados, utilizando o Suoli, eu tive mais ou menos 152 requisições por segundo. De novo, esses números não significam muita coisa. Eu só vou utilizar para comparar agora com o FrankenPHP. A gente sabe que o Suoli é extremamente performático e uma das formas mais performáticas da gente rodar o PHP. Então a gente está comparando o FrankenPHP só para ver se ele chega perto do Suoli, para ver se ele é uma alternativa interessante para cenários, por exemplo, utilizando o Laravel. Então vamos lá. A primeira requisição, que é aquela sem retornar nada, sem nenhuma informação. Ele conseguiu trazer quase 7.000 requisições por segundo, beleza, bastante. Um pouquinho menos do que o Suoli, mas de novo, talvez ele ainda estivesse usando muitos recursos do meu computador, a gente não precisa se atentar tanto. Com aquela resposta, só com um textinho, 6.700 requisições, fazendo uma requisição para um serviço externo, 2.700 requisições, e acessando o banco de dados, 150 requisições por segundo. Então, beleza, repara que os números estão relativamente próximos, principalmente quando a gente chega mais perto da realidade. Só aquela resposta vazia, o Suoli ganhou por bastante. E, de novo, isso pode ser por causa dos recursos da minha máquina. Mas quando a gente vai um pouquinho mais perto da realidade, como é fazer uma requisição para fora ou acessar o banco de dados, eles estão praticamente empatados, a proximidade é muito grande. Com certeza, se eu trouxer os testes do FrankenPHP para antes do Suoli, ele teria números ainda melhores do que o Suoli. Porque, de novo, eu estou aqui na minha máquina, eu usei recursos, depois liberei, depois uso de novo.
Mas enfim, o meu ponto é, o FrankenPHP é uma ótima alternativa para você utilizar em sua aplicação com Laravel, por exemplo, ou qualquer outra. Por quê? Eu estou mostrando aqui com o Octane, mas o FrankenPHP pode ser utilizado em aplicações só com PHP puro, pode ser utilizado com Symfony Runtime, por exemplo, já existe uma runtime escrita para você só colocar o Symfony lá e rodar. Então o FrankenPHP chega como uma nova abordagem, uma nova possibilidade para a gente executar aplicações PHP de forma com I/O não bloqueante, de forma concorrente, com programação assíncrona. Um ponto muito importante é, vamos supor que os números do FrankenPHP fossem muito melhores do que o Suoli. Significa que o Suoli se torna irrelevante? Não. É muito importante entender que eu estou testando aqui com o Octane. Com o Octane, o Suoli acaba tendo algumas limitações. As coroutinas não são utilizadas ao máximo, eu não consigo ter um controle sobre elas, executar dentro da mesma requisição outras coroutinas. Então eu tenho limitações com o Suoli dentro do Octane. Já o FrankenPHP, ele não é tão versátil quanto o Suoli. Eu não tenho esse controle sobre as coroutinas, eu só sei que cada requisição é lidada por uma Go routine, lá do Go. Mas dentro da minha requisição eu não posso fazer essa concorrência que o Suoli me permite. Então são duas ferramentas diferentes que resolvem um problema similar, mas de formas diferentes. Então o FrankenPHP ele é um pouco mais tranquilo da gente entender o que ele está fazendo, porque ele não tem tantos conceitos depois que a requisição chegou para a gente. Mas o Suoli pode ter mais flexibilidade, principalmente fora de aplicações com Octane, por exemplo, onde você pode tirar todo o proveito do Suoli. É bastante interessante acompanhar o desenvolvimento dessa ferramenta, recomendo que vocês acompanhem de perto, acompanhem as novidades. Se liguem lá no meu canal do Telegram, caso tenha alguma coisa muito de diferente eu posso postar lá também. E eu vou fazer um convite bem rápido, especificamente sobre o Suoli. Eu expliquei muito rápido, claro que eu deixei algumas referências aqui, mas lá na Alura eu tenho um curso bem completo sobre o Suoli, explicando como ele funciona e como a gente pode pegar uma aplicação tradicional e rodar em cima do Suoli. Então aqui na descrição também eu vou deixar um cupom de 10% na Alura para que você possa conferir esse curso e vários outros que existem lá. Então, espero que você tenha curtido e se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever aqui no canal.